Olá, bom dia! Seja bem-vindo mais uma vez. Agora são 11 horas em ponto. Vamos então dar uma olhada nos destaques do Brasil e do mundo desta sexta-feira. O Brasil registra a menor participação no PIB mundial desde 1980. Segundo o FMI, nesses 42 anos, o Produto Interno Bruto do país perdeu 2% de representatividade. Desde a década de 80, a atividade econômica do Brasil tem ficado menos expressiva em relação ao mercado externo. Segundo dados do Fundo Monetário Internacional, em 1980, o PIB brasileiro representava 4,3% do mundial. Esse número foi caindo, passando por 3,6% em 1990, 3,1% em 2000, 2,4% em 2020 e em 2022, 2,3%. De acordo com o ranking que priorizou os países latino-americanos, o Brasil sempre esteve no topo, mas com sucessivas quedas na participação ao longo dos anos. A série histórica do órgão, iniciada em 1980, mede a participação do país no PIB global por meio da paridade de poder de compra, que serve para comparar as moedas de vários países por meio de um índice. Para o futuro, a estimativa é que o PIB continue desacelerando, uma vez que o país está com juro alto, ao contrário do juro negativo do mundo. Os economistas acreditam que uma reforma tributária deve ajudar o Brasil a abrir a economia de forma eficiente e aumentar a representatividade do país no mercado internacional. O Congresso já tem um plano B para liberar emendas de relator de 2022 se a PEC da transição não passar. O projeto joga despesas para o ano que vem, 2023, e com isso libera espaço no orçamento atual. Parlamentares trabalham com uma ideia para destravar ainda em 2022 as emendas de relator previstas para este ano e que não foram liberadas até o momento. O orçamento de 2022 previu 16 bilhões e meio de reais para as emendas de relator. Deste total, 7 bilhões e 700 estão contingenciados. Se a situação não for revertida até o fim do ano, o congelamento vira um corte definitivo e os parlamentares perdem o direito ao uso dos recursos. O Congresso trabalha para liberar esse dinheiro ainda este ano, mesmo que a verba só chegue de fato aos redutos eleitorais em 2023. A liberação foi incluída na PEC da transição, já que foi aprovada pelo Senado e garante para os próximos anos espaço nos orçamentos para o Bolsa Família e outras promessas de campanha do governo eleito. Se o texto das emendas não for aprovado ou se esse trecho cair, os parlamentares veem como opção outro projeto, que adia para 2023 o pagamento de despesas obrigatórias do governo que originalmente deveriam ser finalizadas neste ano. Ao adiar essas despesas obrigatórias, o texto abre uma folga no orçamento de 2022, que poderia ser usada para o governo atual prometer o pagamento das emendas. A Sabesp aprovou um plano de investimento de mais de 26 bilhões de reais para o saneamento básico dos próximos anos no estado paulista. O plano de investimento foi autorizado pelo Conselho de Administração da Campanha de Saneamento Básico do Estado de São Paulo para o período de 2023 a 2027. A proposta prevê que os aportes vão ser de cerca de 5 bilhões por ano, 5 bilhões de reais por ano, considerando inversões em abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto. E agora vamos de destaque internacional. Nessa sexta-feira, várias pessoas morreram em um deslizamento de terra em uma área de acampamento na Malásia. Vamos conferir. De acordo com o governo do país asiático, buscas são realizadas no local para encontrar pelo menos 17 desaparecidos. We managed to save 61 lives. Conseguimos salvar 61 vidas, ao mesmo tempo ainda restam 17. Estamos procurando pelas pessoas e está confirmado que são 16 casos de morte. And it's confirmed there are 16 death cases. Espero que isso não aconteça mais, só espero que o governo faça alguma coisa. O governo malaio afirmou que o acampamento operava sem licença e que os proprietários do local podem ser processados. Vídeos e fotos publicadas na internet mostram árvores derrubadas e carros destruídos, assim como as equipes de resgate com lanternas e pás trabalhando para procurar sobreviventes. Os deslizamentos de terra são comuns na Malásia após chuvas intensas que acontecem com frequência no fim do ano, mas não há registro de tempestades na região nas últimas horas. Em março,
4 pessoas morreram depois que um grande deslizamento de terra causado por fortes chuvas soterrou casas em um subúrbio de Kuala Lumpur. É um dos incidentes mais mortíferos do país. Um enorme deslizamento de terra em 1993 causou o colapso de um prédio residencial de 12 andares nos arredores da capital, matando 48 pessoas. E um incêndio em um prédio na periferia de Lyon, no leste da França, deixou 10 mortos, incluindo 5 crianças, e 14 feridos, 4 deles em estado grave. Tragédia na França. 5 crianças estão entre os 10 mortos em um incêndio em um prédio de apartamentos de 7 andares em um subúrbio da cidade francesa de Lyon. 14 pessoas ficaram feridas, sendo que 4 precisaram de tratamento de emergência. O fogo, ainda de origem indeterminada, começou pouco depois das 3 da manhã, pelo horário local, em um edifício de Vaux-en-Velin. Malheureusement, a informação é que 10 pessoas morreram, incluindo 5 crianças com idades entre 3 e 15 anos. 4 pessoas ficaram gravemente feridas no incêndio, cujas causas ainda não são conhecidas. Tenho certeza de que uma investigação será capaz de mostrar as causas muito rapidamente. Autoridades locais disseram que quase 170 bombeiros foram mobilizados para controlar as chamas e 2 ficaram levemente feridos durante a intervenção. As chamas começaram no térreo e se espalharam pelos andares superiores. A polícia criou um grande cordão de segurança na área, que fica em um bairro que vem passando por um processo de profunda renovação urbana. A União Europeia aprovou nesta quinta-feira um imposto mínimo de 15% sobre o lucro das multinacionais. A medida deve entrar em vigor no fim de 2023. A medida vale para empresas que possuam receita financeira combinada anual maior do que 750 milhões de euros. A aprovação foi possível depois que Polônia e Hungria retiraram as objeções que tinham feito à proposta. Em 2021, a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico já havia celebrado um acordo com 137 países para a adoção do imposto mínimo de 15%. O comissário europeu da Economia, Paolo Gentiloni, afirmou que a adoção da medida é a chave para enfrentar os desafios criados por uma economia globalizada. Gentiloni disse ainda que é preciso haver uma distribuição mais justa dos direitos fiscais entre os países e que os lucros devem ser taxados onde forem obtidos. O imposto mínimo deve entrar em vigor na União Europeia em 31 de dezembro do ano que vem. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Mas eu não me despeço agora não. Afinal, à 1 da tarde eu volto com mais informações. Não perca. Te espero.